16ª Legislatura. Convido o vereador Alfredo Santana para que possa ocupar a primeira secretaria e a vereadora Isabela de Roldão para que possam tomar assento também à mesa, ocupando a segunda secretaria. Dá uma caneta aí, Paulo. Informo que esta sessão está sendo transmitida pela TV Web no endereço www.recife.pe.leg.br e após a reunião estará disponível para download. Gostaria de passar a palavra ao primeiro secretário, Alfredo Santana, para que proceda a reunião, a leitura da ata da reunião anterior. Ata da reunião solene em homenagem ao espetáculo da Paixão de Cristo de Casa Amarela, realizada dia 21 de novembro de 2013. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 21 dias do mês de novembro do ano 2013, às 10 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife em caráter solene, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Abertos os trabalhos, o senhor presidente falou o motivo da sessão, compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssimo senhor José Hélio de Souza Júnior e o vereador Marco Aurélio, autor da proposta. Na sequência dos trabalhos, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino nacional brasileiro. Dando continuidade à reunião, o senhor presidente convidou o vereador Marco Aurélio, autor da proposta, para fazer seu pronunciamento. O orador saudou aos componentes da mesa e aos convidados do plenário. Em seguida, fez a leitura de um telegrama recebido da Arquidiocese de Olinda, em Recife. Também fez a leitura de um discurso. Na continuidade da homenagem, o senhor presidente solicitou que o vereador Marco Aurélio fizesse entrega da placa comemorativa ao senhor José Hélio de Souza Júnior. Em sequência da solenidade, o senhor presidente convidou para ocupar a tribuna o senhor Hélio de Souza Júnior para fazer esse discurso. Finalizando, o senhor presidente fez suas considerações, relatando o fato de conhecer uma pessoa que hoje é cristã, por consequência de assistir uma Paixão de Cristo. Nada mais havendo a tratar, convocou a casa para se reunir na próxima segunda-feira, 25 de novembro de 2013, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Ata da 44ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª Legislatura, realizada no dia 20 de novembro de 2013, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Heriberto Rafael e Vicente André Gomes. Aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2013, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Heriberto Rafael. Ocuparam primeira e segunda secretarias, respectivamente, os vereadores Romerinho Jatobá e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, membros desse poder: Aderaldo Pinto, Alimir Carvalho, Alfredo Santana, Aline Mariano, André Ferreira, André Regis, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreras, Carlos Gueiros, Davi Muniz, Edmar de Oliveira, Eduardo Cheira, Stefano Menudo, Henrique Pérez, Felipe Francis Mar, Gilberto Alves, Henrique Leite, Isabela de Roldão, Jadeval de Lima, Jair Brito, Jaime Espora, Jurandir Liberal,
Michele Colles, Priscila Kraus, Raul Jugman, Rogério de Luca, Vicente André Gomes e Wilton Brito. O próximo orador a ocupar a tribuna, o vereador Almir Fernando, comentou sobre os avanços obtidos pelas comunidades do Recife com orçamento participativo no governo de Geraldo Júlio. Ordem do dia, de autoria da vereadora Michele Colles, dirigindo indicação ao excelentíssimo senhor prefeito do Recife no sentido de determinar pavimentação, drenagem e calçamento da rua Desembargador Virgílio de Sá Pereira, no bairro do Cordeiro, foi aprovado. Discussão única do requerimento 8113 de 2013, de autoria do vereador Aderaldo Pinto, formulando apelo ao senhor presidente da Compesa, no sentido de utilizar o conserto de uma manilha na rua Araranguá, próximo ao número 140, no bairro do Cordeiro, foi aprovado. O vereador Vicente André Gomes, filho do homenageado, fez um comovente discurso discorrendo sobre a vida briosa do seu pai como político e sua vida pessoal como grande pai. Não dá mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para se reunir amanhã, quinta-feira, de novembro de 2013, em caráter solene, no local de costume, no horário regimental, e declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Assim foi lida as atas, senhor presidente. Feito a leitura das atas, coloco as atas em discussão. Não havendo quem queira discutir as atas em votação, se concorda, permanece como estão, aprovada as atas na reunião anterior. Convido a segunda secretária, vereadora Isabela de Rodão, para que proceda a leitura do expediente do dia. Requerimento 8158 da vereadora Aline Mariano. Requerimento 8135 do vereador Jaime Asfora. Requerimento 8136 do vereador Jaime Asfora. Requerimento 8138 do vereador Jaime Asfora. E requerimento 8114 do vereador Romerinho Jatobá. Encerrado a leitura do expediente, passamos então a integrar o pequeno expediente, convidando a primeira oradora escrita, a vereadora Michele Colles, para que possa usar a tribuna e dispor do tempo de 5 minutos. Boa tarde, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todo público presente. Gostaria nessa tarde de utilizar a tribuna desta casa para comemorar nesse dia 25 de novembro, Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher, uma iniciativa do governo federal que visa incentivar a inserção das mulheres no mercado de trabalho. E eu me refiro às mulheres brasileiras que dedicam as suas carreiras de ciências exatas, engenharias e computação no Brasil. Esse é um dos objetivos da chamada pública Meninas e Jovens Fazendo Ciências Exatas, Engenharias e Computação. A iniciativa e recursos partem do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação e da Petrobras. O Ministério da Ciência e Tecnologia contribuiu com 1 milhão para essa campanha e a Petrobras com 5 milhões. E da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República também mais 5 milhões, sendo executada por meio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para receber apoio financeiro, serão selecionados projetos que visem estimular a formação de mulheres para as carreiras de ciências exatas, engenharias e computação, que contribuam para a redução da evasão feminina. Ou seja, esses cursos geralmente são predominantemente feitos por homens e as mulheres são a minoria. E além de ser minoria dentro desses cursos, terminam que ao longo do curso também pelas dificuldades enfrentadas, elas terminam desistindo dessas carreiras. Então, essa iniciativa, ela vai
fortalecer, incentivar as mulheres para poder atuar e escolherem também essas profissões nas suas vidas. O problema também ocorre principalmente nos primeiros anos deste curso. A intenção é despertar o interesse vocacional de estudantes do sexo feminino do ensino médio e da graduação por tais profissões e para pesquisa científica e tecnológica. Essa é uma iniciativa muito importante e louvável do governo federal, porque oferece mais espaço para as mulheres se profissionalizarem, se inserirem cada vez mais no mercado de trabalho, sendo valorizadas e reconhecidas pela atuação profissional, aumentando também assim o empoderamento das mulheres, a autoestima das mulheres, fortalecendo, e esse projeto também é um incentivo também àquelas mulheres que muitas vezes sofrem também violência dentro dos seus lares, nas suas vidas cotidianas. Nós sabemos que é um número muito grande de mulheres que infelizmente vem sofrendo violência. E hoje, nesse dia tão importante para todas as mulheres, nós temos aqui nessa casa legislativa de dar o nosso apoio a todas as políticas públicas voltadas para as mulheres. Então eu quero parabenizar a todas as mulheres nesse dia e principalmente também parabenizar todas as mulheres que estão engajadas nessa luta. A exemplo da vereadora Isabela de Rodão, que inclusive promoveu uma audiência aqui nessa manhã, e também toda a bancada feminina dessa casa. E os homens também, que nós possamos estar unidos aqui para apoiar e elaborar políticas públicas que venham a beneficiar todas as mulheres recifenses. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigada, uma boa tarde. Que Deus abençoe a todos. Próxima oradora inscrita, vereadora Isabela de Rodão. Vossa Excelência tem 5 minutos. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, boa tarde. Venho nesta tarde compartilhar com Vossas Excelências o dia de hoje, 25 de novembro, é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E na manhã de hoje nós tivemos a oportunidade de escutar grandes mulheres que vivenciam no seu trabalho desenvolvem atividades para o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher. Hoje pela manhã nós fizemos uma audiência pública, onde tivemos a participação da secretária da Mulher do Recife, Silvia Cordeiro, a representante do Instituto Maria da Penha, senhora Regina Célia Barbosa, e a psicóloga e mestre em saúde coletiva, senhora Ana Carolina Azevedo. Interessante que nessa audiência de hoje, nós podemos dar um pouco mais de visibilidade a esse tão importante dia. Afinal de contas, a questão do enfrentamento à violência contra a mulher é um propósito diário nosso. A gente precisa pensar juntos em políticas públicas para esse enfrentamento. Políticas públicas que deem condições para que as mulheres possam sair da situação de violência. E, diante de todas as falas que houveram hoje, durante a manhã, muita coisa, muita informação nos chamou a atenção, especialmente quanto à invisibilidade que é dado à questão da violência contra a mulher. Que ainda hoje, em pleno século XXI, a gente volta a frisar isso, ainda hoje, em pleno século XXI, muitas mulheres são vítimas de violência. E violência que não são exclusivas do ambiente doméstico. A violência do ambiente doméstico é difícil de ser enfrentada. Mas a mulher que é vitimada no seu ambiente doméstico, na vida, ela é facilmente violentada e se acanha, se constrange de fazer a denúncia. Então hoje a gente pôde também compartilhar um pouco das experiências de violências vividas dentro dos hospitais, dentro dos ambientes de trabalho, todo o preconceito que envolve a questão sexual das mulheres. A gente viu recentemente que saiu uma grande reportagem falando sobre os índices de estupros que têm aumentado no país. E a gente entende que isso é um crime que tem que ser punido severamente. Mas para que haja punição tem que se romper a barreira do constrangimento.
E muitas vezes a mulher, ainda hoje, quando chega para fazer uma denúncia de qualquer tipo de violência sob a ótica sexual, essa mulher é constrangida nos locais onde ela deveria ser bem recebida. E a gente teve a oportunidade de ouvir a doutora Ana Carolina Azevedo, que trazia exatamente essa vivência sob a ótica da saúde, toda a evolução que aconteceu, mas a gente pode se dar conta ainda da violência que essas mulheres são submetidas quando chegam nos atendimentos, seja hospitalar, seja jurídico, seja no âmbito da delegacia. E a gente precisa enfrentar isso com seriedade. Tivemos a alegria de escutar a secretária Silvia Cordeiro, onde a mesma deixou claro que a questão das políticas públicas hoje, desenvolvidas na cidade do Recife, através de sua secretaria, as políticas de gênero, são políticas da Prefeitura da cidade do Recife. O prefeito tomou para si a questão de gênero e está enfrentando com a devida responsabilidade. Tivemos a alegria de saber, a partir dela, que vai haver amanhã vai ter a questão de que vai acontecer a promoção, a divulgação do Plano Municipal da Violência de Gênero na cidade do Recife. E uma das iniciativas que é interessante que seja dita é que a partir do próximo ano as crianças pequenas começarão a ter a visita, como ela bem chama, Maria da Penha vai à escola. E aos poucos essas crianças vão ser sensibilizadas, vão ser conscientizadas do que é a violência doméstica, do que é a violência de gênero, para que elas sim comecem a ser também agentes que vai denunciar, que vai combater, que vai enfrentar. E dessa forma a gente vai poder somar e vai poder transformar e construir uma sociedade diferente, onde as próprias crianças já não aceitem. Diferente do que acontece ainda hoje, onde as crianças que vivem num ambiente de violência se acostumam com aquilo e levam isso para o resto de sua vida. Então essa criança que começa a viver a violência dentro de casa, ela cresce um adulto consciente e achando que a violência é merecedora, que ela é merecedora dessa violência que ela vive. Então essa violência se estende no âmbito do trabalho e da sua vida nos próximos relacionamentos. Então isso vai ser enfrentado e combatido pela Secretaria da Mulher, juntamente com a Secretaria da Educação, um dos pontos importantes que será então tido como a política de enfrentamento à violência contra a mulher. Obrigada. Vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência é o próximo orador e Vossa Excelência dispõe de 5 minutos para as suas considerações. Senhor presidente, senhor vereadores, vereadoras, o que me traz à tribuna no dia de hoje, primeiro, convocar meus pares, vereadores, para amanhã às 9 horas, participar da audiência pública, que vamos discutir a regulamentação da eleição para o Conselho Tutelar. Né? A PEC 12.696, que regulamentando a nível nacional as eleições, para que equiparar todas as eleições nos municípios e no Brasil todo, que sejam tudo na mesma data, em 2015. E o Conselho Tutelar do Recife, hoje, já extrapolou o mandato de todos os seus conselheiros, que já foi adiado, inclusive, o ano passado, pelo então ex-prefeito João da Costa, e mais uma vez pelo prefeito, agora, Geraldo Júlio. E a gente entende que são cerca de 6 RPAs, onde cada RPA dessa tem 5 representantes, em torno de 5 representantes, que trabalham na questão, que foram eleitos, inclusive, para defender o Estatuto da Criança e Adolescente, que é o ECA, em nosso município. E é preciso a gente entender o porquê a regulamentação que traz o governo federal de equiparar as eleições para o Conselho Tutelar. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender que hoje as eleições são de 3 anos. Há um custo muito alto
para a manifestação dessas eleições, até porque o ano que vem, vereador Marco Aurélio, tem eleição para deputado, governador, presidente da República, deputado federal e senador. Se fazer uma eleição do Conselho Tutelar, intermediando essa eleição, o TRE não vai dar as máquinas para ter as eleições, porque vai ter uma eleição muito importante, onde o eleitor vai ter que votar em torno de 7 vezes, né? E como é que fica essa eleição do Conselho Tutelar no Recife? Vai ser um papel? É uma eleição muito ruim, então é preciso, e amanhã a gente está aqui convocando todos os vereadores para que a gente possa debater melhor essa questão da eleição sobre o Conselho Tutelar. Primeiro que são 6 RPAs, mas a RPA 6, existe 2 conselhos que pegam Ibiribeira e Ipicep, e tem o restante que pega a parte do Ibura. Então é preciso que a gente fique atento, são em torno de 40 conselheiros tutelares em nossa cidade, e a gente precisa debater isso com muita tranquilidade, até porque existe um projeto do vereador Marco de Bria, existe um projeto de alteração do Executivo, e a gente tem um projeto pronto, discutido com a maioria dos conselheiros, com aqueles que querem ser candidato, e que a gente vai apresentar um debate amanhã tranquilo nessa audiência pública, para apresentar esse projeto até o dia 28, como manda a casa aqui, Zé Mariano, tem que apresentar os projetos até o dia 28, e a gente vai apresentar um projeto discutido dessa comissão, dessa audiência pública, que vai ter amanhã, às 9 horas, que vai estar, né, o representante do Tribunal do Ministério Público, doutor Zé Humberto Vasconcelos, vai estar a secretária, vai estar o presidente da Federação dos Conselhos Tutelares, do Estado. Então esse é um debate importante, porque só até o mês passado já foram atendidos cerca de 14 mil, quase 15 mil, só no ano de 2012, foram atendidos 15 mil crianças, né, em área de risco, nos conselhos tutelares da nossa cidade. Então é preciso que a gente tenha um olhar focado para os nossos adolescentes, para nossas crianças. Então é importante essa convocação para os vereadores que tiverem interesse de participar dessa audiência pública a partir das 9 horas aqui no plenário desta casa. Senhor presidente, agradeço e agradeço aos senhores vereadores. Criança e adolescente. Amanhã, a partir das 9 horas no plenário. Não havendo mais tempo regimental para continuarmos com o pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente, e gostaria de convidar o presidente, vereador Vicente André Gomes, para que possa assumir a presidência dos trabalhos. Solicito ao vereador Heriberto Rafael que proceda à leitura do prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 8.135, 8.136 e 8.138, todos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Gostaria de convidar o vereador Vicente André Gomes, presidente desta casa, para que possa assumir a presidência dos trabalhos. Mas já tinha...
Chamada regimental. Senhor presidente, temos registrado no painel eletrônico 28 presenças, portanto, há número suficiente para deliberar sobre a ordem do dia. Ordem do dia. Discussão única do requerimento 8.114, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.115, 8.116, ambos de autoria do vereador Stefano Menudo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.117, 8.118, 8.120, 8.121, 8.122, 8.123, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.124, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.125, 8.126, 8.127, 8.128, 8.129, todos de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.130, 8.131, 8.132, 8.133, todos de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.134, 8.137, ambos de autoria do vereador Jaime Asfora. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.139 e 8.140, ambos de autoria do vereador Marco Aurélio. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.141, 8.142, 8.143, 8.144, 8.145, 8.146, 8.147, todos de autoria da vereadora Aimer Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.148, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.149 de 2013, de autoria do vereador André Ferreira. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.150, de autoria do vereador Aerto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 8.151, 8.152, 8.153, todos de autoria do vereador Almir Fernando. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 8.154 e 8.155 de 2013, de autoria do vereador Jurandir Liberal. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão.
Aprovado. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 46 de 2013, de autoria da Comissão Executiva, que concede o título de cidadão do Recife aos senhores Maciel de Melo Santos, Josildo Sá Cruz e César Tomás Silveira. Hein? Discussão única do projeto de decreto legislativo número 47 de 2013, de autoria da Comissão Executiva, que concede a medalha do mérito José Mariano aos senhores Petrúcio, Antônio de Amorim e Cícero Pereira de Souza. Discussão única do decreto legislativo número 50 de 2013, de autoria da Comissão Executiva, que concede o título de cidadão do Recife ao padre Cosmo Francisco do Nascimento. Discussão única dos pareceres 812 de 2013 e 813 de 2013, respectivamente das Comissões de Legislação e Justiça e Educação, Cultura, Turismo e Esportes, opinando pela aprovação do projeto de decreto legislativo número 48 de 2013, de autoria do vereador Marco Aurélio, que concede a medalha do mérito José Mariano ao ex-ministro Fernando Bezerra Coelho. Senhores vereadores, trata-se de matéria de 3/5. Votação evidentemente identificada nominal. Iremos colocar em bloco. Iniciamos a votação. Solicito ao líder do governo ao líder da oposição, ao líder do governo, para fazer o encaminhamento da votação. Vota sim, senhor presidente, não é? 3/5. Vereador Carlos Gueiros, vereador Raul Jogman, Vossa Excelências ainda não votaram. A gente quer votar e não. Vereador Felipe Francismar. Sim, senhor presidente. Felipe não está conseguindo votar ali não. Felipe. Também não está aí não. Pronto, encerra. Está encerrada a votação, meu presidente. Encerrada a votação. Solicito ao primeiro secretário para anunciar os votantes.
Senhor presidente, temos registrado 26 votos sim e nenhum voto não. Aprovado. A primeira discussão do parecer número 463 de 2013 ficou adiada para a próxima sessão. Extra pauta. Senhor presidente, é uma questão de ordem, pela ordem. Gostaria de, antes de ler aqui o requerimento desta pauta, que fala da comissão que vai ser criada de 3 membros para analisar os currículos do Prêmio Fernando Figueiras de Saúde. Solicitar aos vereadores que não encaminharam ainda os currículos dos indicados de Vossas Excelências para que possam o mais rápido possível fazer esse encaminhamento ao nosso gabinete para todos os currículos serem encaminhados para essa comissão que vai ser criada. Certo? E o prazo final é o dia 29. Requeiro à mesa requerimento 8160. Venho requerer à mesa diretora a cumprir as formalidades regimentais para que seja encaminhado ao presidente da Câmara Municipal do Recife, o excelentíssimo senhor vereador Vicente André Gomes, o pedido de criação de comissão especial formada por 3 componentes e com o prazo de funcionamento de 30 dias a partir da entrega dos nomes indicados pelos senhores vereadores para receber o prêmio Mérito de Saúde Professor Fernando Figueira, de acordo com a Lei Municipal de número 17.708 de 2011, tudo de acordo com o artigo 235 ao artigo 243 e seus respectivos parágrafos do regimento interno desta Casa Legislativa. Como é? Eu tenho que criar, hein? Formula amanhã. Tá bom. Presidente. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam onde estão. Aprovado. Extra pauta, né? Não, mas tem o de Priscila, o voto pesado. Passaremos para o grande expediente. Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência para colocar um voto de pesar para Gilvan José de Meira Lins, conhecido como Samico, um ilustre pernambucano que faleceu. Eu queria que Vossa Excelência, que a Câmara pudesse prestar essa justa homenagem com esse minuto de silêncio. Eu quero me associar a Vossa Excelência, Aline Mariano. Muito bem lembrada a lembrança, um dos maiores artistas do Brasil, que era Samico. A vereadora Aline Mariano solicita 1 minuto de silêncio, o que a mesa defere o voto de pesar e solicita aos companheiros 1 minuto de silêncio. Primeiro orador inscrito.
Vereador Gilberto Alves. Desiste. Segundo vereador inscrito, vereador Almir Fernando. Desiste. Vereadora Aline. Senhor presidente, senhoras vereadoras, o assunto que me traz à tribuna na tarde de hoje é um tema, senhores vereadores, que vem ganhando grande repercussão em todo o país. A proteção animal. Os brasileiros estão acordando para a necessidade de garantir o respeito às outras espécies. E a nossa cidade precisa acompanhar as boas ações que começam a ser efetivadas. Entretanto, senhores vereadores, o cuidado direcionado aos animais deve acontecer de forma responsável e planejada. A implantação de ações não podem, senhores vereadores, serem feitas às pressas, buscando apenas a satisfação midiática. O Recife tem hoje, senhores vereadores, uma Secretaria Especial de Defesa dos Animais, a SEDA. A ideia é positiva, senhores vereadores, mas poderia estar sendo incluída no nosso município na vanguarda das ações de proteção animal. Na prática, senhores vereadores, as ações não avançaram. E as promessas para a pasta estão longe de serem cumpridas. Com quase um ano de gestão, a Secretaria não possui sequer um serviço de atendimento telefônico disponível para tirar dúvidas e esclarecer denúncias. Embora a criação de uma central de denúncias de maus tratos aos animais tenha sido uma das promessas da pasta. Outro compromisso, como a implantação de um SAMU animal e de um hospital veterinário público, também não apresentam sinais de que serão efetivados. No dia 1 de junho, o secretário Rodrigo Vidal anunciou em suas redes sociais que o hospital teria as obras iniciadas ainda em 2013. Apesar de tal compromisso firmado publicamente, já no final de novembro, não temos sequer informações sobre o local onde a tal obra será feita ou sobre a realização de licitação para a compra do terreno e construção do espaço. Uma promessa até agora, senhores vereadores, vazia. Outro problema com relação ao hospital é que a unidade servirá apenas para prestar atendimento a cães e gatos. O que acontece com os outros animais? Continuam sem ter direito ao atendimento hospitalar adequado. O secretário Rodrigo Vidal, senhores vereadores, também prometeu a realização de 10.000 castrações por ano, como transporte para os animais que passariam pelo processo cirúrgico. Mas até o momento, segundo informações de ex-funcionários, apenas 200 animais foram cadastrados e sem direito a transporte. O secretário ainda anunciou nas suas redes sociais um crematório municipal para cães e gatos. O secretário, sem dúvida, tem sido eficiente na arte de fazer promessas, com prazos que até o momento não conseguiu cumprir. Mesmo ações que não exigem grande aporte financeiro e podem ser realizadas com empenho e vontade política, não têm sido efetivadas. Haviam inicialmente uma previsão da realização de pelo menos um evento cultural mensal para debater junto à população a questão da proteção animal. Até novembro, entretanto, apenas 2 eventos foram realizados.
Se observarmos atentamente, veremos que protetores individuais, sem qualquer ligação com o poder público, são muito mais eficientes em conseguir apoio de universidades, veterinários e empresas para a realização de ações de vacinação, castração e feiras de adoção. Pede para entrar. Pede para entrar. Pessoal, entrar. A Prefeitura do Recife poderia estar trabalhando em parceria com esses protetores, até mesmo aprendendo com eles. É preciso de humildade para reconhecer que este é o caminho novo e que a experiência de quem milita na área há mais tempo pode ser valorizada. Os militantes da causa animal estão abertos ao diálogo com a Prefeitura e eu quero servir, ou melhor, essa casa pode servir como interlocutora no sentido de levar uma carta compromisso elaborada pelos protetores, com sugestões para a questão animal no âmbito municipal. Será uma central de denúncias e sem eficiência administrativa. A SEDA segue sendo pautada pelas mídias e pelos casos de grande repercussão. As poucas ações realizadas nasceram de apelos que já representavam impacto nas redes sociais e foi o caso de 2 cães de guarda resgatados em janeiro deste ano, após forte pressão social na internet, que permaneceram até o momento no CVA sem expectativa de adoção. A falta de planejamento também se reflete na lei de iniciativa do atual secretário de Defesa Animal. Senhor presidente, eu queria que liberasse aqui os portões para que as pessoas que querem reivindicar aqui os seus direitos, eles possam adentrar aqui no plenário dessa casa. As galerias, né? Foi o caso. A falta de planejamento se reflete na lei da iniciativa do atual secretário em Defesa Animal. Esse é um dos principais pontos, senhores vereadores. Essa lei que proíbe o uso de animais de tração no Recife, vejam bem, eu não estou questionando a necessidade da lei. Ela é de fato necessária e representa um avanço importante na proteção animal. Mas ela não pode ser executada desta maneira. É preciso garantir uma contrapartida viável aos carroceiros e ter um local apropriado para receber os animais apreendidos. A proposta atual da Prefeitura da cidade do Recife é de oferecer aos carroceiros, e aí, senhor presidente, eu queria que Vossa Excelência pudesse constatar se está aberto aqui os portões dessa casa, porque aí se encontra um grande número de carroceiros e eu quero saber se, de fato, eles podem ter acesso, já que já iniciamos a sessão. Esses carroceiros, senhor presidente, senhores vereadores, não questionam a lei, mas querem a garantia de uma contrapartida viável aos carroceiros, senhores vereadores. A contrapartida, senhores vereadores, é que tiverem os seus animais apreendidos, é uma ajuda de custo de 3 parcelas de R$500 cada uma. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, essa proposta, vereador Maguari, é absurda. R$1.500 não paga sequer o valor investido na compra da carroça. E não há, senhores vereadores, um plano eficiente de reinserção desses carroceiros no mercado de trabalho. Isso é muito sério. No caso dos animais, também é necessário ter um espaço apropriado para recebê-los. É preciso ter a garantia de um lugar para os animais viverem. Alimentação, cuidados veterinários, espaços para quarentena de animais doentes,
área de triagem, onde os animais recém-apreendidos possam ficar até que sejam feitos exames básicos que garantam que os mesmos não possuem doenças que possam infectar os demais. Há um risco, por exemplo, de ter entre os cavalos apreendidos animais portadores de mormo, uma doença infecto-contagiosa causada por uma bactéria que pode ser transmitida para humanos e tem taxas altas de mortalidade entre os animais doentes. O caso de confirmação de infecção, todos os animais que tiveram contato com um cavalo infectado necessitam passar por quarentena e o espaço onde o cavalo doente esteve deve ser interditado por período de 6 meses, senhores vereadores. Sem um local adequado para receber o grande número de cavalos que deverão ser apreendidos, há um grande risco de transformar o espaço onde viverão os animais apreendidos em um campo de concentração e extermínio da espécie. Recentemente, um cavalo foi atropelado no viaduto Capitão Temudo, senhores vereadores. E embora o acidente não tenha causado vítimas humanas, o animal que se feriu não recebeu qualquer tipo de socorro do governo municipal. Se a SEDA não consegue garantir o apoio a um cavalo, imagine quando esse número aumentar de modo significativo. Senhores e senhoras vereadoras, sejamos realistas. Vereadora Priscila, vereador André Regis, vereador Raul Jugman. A maior parte desses animais tem poucas chances de serem adotados. Eles ficarão sob responsabilidade da prefeitura pelo resto de suas vidas. E a prefeitura tem a obrigação de garantir uma vida digna a eles. O secretário Rodrigo Vidal divulgou na imprensa, vereador Jaime Asfora, que o último levantamento da SEDA apontou 300 a 500 cavalos no município. De acordo com a Associação dos Carroceiros do Recife, na pessoa do senhor Paulo Roberto, que se encontra no pátio, estima-se que existam 5.000 carroceiros na cidade. Se essa média para cada carroceiro é de 3 animais, a verdadeira estimativa gira em torno de 12.000 cavalos, vereador Marco Aurélio. Isso sem contar com os animais destinados apenas a passeio, vereadora Priscila Krause. Eu não entendo porque a pressa do secretário em aprovar a lei, antes de fazer um levantamento preciso da quantidade de animais de tração que vivem na cidade e ter também um plano de ação para eles. Também não entendo, senhores vereadores, esse descaso com os carroceiros que estão sendo privados de ganhar seu pão, sem que lhes seja dada uma alternativa viável, tal como a substituição, senhores vereadores, das carroças de tração animal pelos chamados cavalos de lata, como foi feito a exemplo de Salvador. Não podemos esquecer que estamos lidando com vidas humanas e animais que precisam de proteção do Estado. O cavalo de lata é um carrinho motorizado que consegue transportar carga de até 500 quilos. O veículo, feito de aço e carbono, atinge até 25 km por hora. Possui freios a disco nas 4 rodas e suspensão com amortecedor. A bateria gasta, em média, 7 horas para ser carregada e pode rodar até 70 quilômetros. Essa seria uma alternativa, senhores vereadores, que permitiria os carroceiros a continuar trabalhando de forma digna. Faremos um pedido, senhores vereadores, de informação para ter acesso a uma cópia do estudo que foi realizado para a implantação da execução da lei. Se houve um estudo, por que esse estudo ainda não foi apresentado ao público? Será que o ideal não seria a retirada dos animais de forma gradativa e planejada, buscando também alternativas para os carroceiros? Uma vez apreendidos, para onde serão, vereador Raul Jugman, levados, vereador Maguari, esses animais? Em que transporte, vereador Maguari? De acordo com a lei, é de responsabilidade do Centro de Vigilância Ambiental o recolhimento dos animais e a realização dos exames para a identificação de possíveis enfermidades. Senhor presidente, eu sei que meu tempo está
estourado, já estou concluindo. Eu queria pedir a benevolência de Vossa Excelência para ouvir os companheiros que estão na fila do aparte. Vereador, infelizmente, eu vou ter que seguir como o nosso presidente fez nas reuniões passadas, e a gente tem que seguir estritamente o regimento, então eu vou seguir da forma que o presidente anteriormente fez, seguir estritamente o regimento. Eu queria saber quem é o próximo inscrito. O próximo inscrito é o vereador Marco Aurélio. O vereador pode me ceder 5 minutos para ouvir os nossos colegas. Então, eu tenho que encerrar dizendo que o assunto requer, de fato, uma audiência pública, de forma, vereador Almir, que o secretário ele possa aparecer na audiência pública. Porque eu sei que Vossa Excelência fez uma audiência pública e o secretário não apareceu. Na verdade, nenhum representante da cidade do Recife apareceu para dar uma satisfação acerca desses levantamentos que eu fiz e que precisaria do dobro do tempo para trazer todas essas denúncias que são muito sérias, baseadas em relatos de ex-funcionários da secretaria que não desejam o anonimato, que podem estar dando todas essas declarações e algumas outras a quem preciso for. Muito obrigada. Próximo vereador inscrito, vereador Marco Aurélio. Sua Excelência declina. Próximo vereador inscrito, vereador Aimé Carvalho. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Venho à tribuna desta casa na tarde de hoje para celebrar o Dia Nacional do Combate ao Câncer Infanto-Juvenil, que aconteceu no sábado 23 de novembro. A data foi instituída em abril de 2008. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, INCA, no Brasil, o câncer é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 5 a 19 anos. E o número estimado de casos novos de câncer infanto-juvenil é de 4.700 a 19.000 por ano, mas apenas 3.040 casos são registrados. E dentre os casos diagnosticados, muitos são encaminhados aos centros de tratamento com a doença já em estado avançado. O câncer é uma doença, um conjunto de doenças nas quais existe uma multiplicação anormal de células doentes. Às vezes, as células continuam tendo uma aparência normal e ficam só no lugar onde nasceram, onde existe um tumor benigno. Quando as células têm aparência diferente do normal, multiplicam-se e têm a capacidade de produzir metástases, ou seja, começa a se espalhar por várias partes do corpo, formando um tumor maligno, o câncer. Apesar de o câncer ser raro em crianças, ela é a causa de morte mais frequente nesta idade, só ficando depois de acidentes e de doenças infecciosas. Ninguém espera, senhor presidente, que uma doença como o câncer possa atingir alguém com tão pouco tempo de vida. É por isso que muitos pais ficam aflitos quando descobrem que seu filho tem a doença. Felizmente, com os avanços das pesquisas e dos tratamentos, o câncer infanto-juvenil, uma das causas de morte não acidentais mais comuns, como falei, entre crianças e adolescentes, já pode ser derrotado quando diagnosticado a tempo. Os pais precisam ficar atentos a problemas que não sumem,
Após o diagnóstico, devem procurar tratamento imediato, que, se aplicado nas fases iniciais da doença, permite a cura em cerca de 70% dos casos. Mas, para se chegar nesse patamar, é fundamental o diagnóstico precoce. Muitos desses sintomas são semelhantes às várias doenças infantis comuns, mas se eles não desaparecem em um prazo de 7 a 10 dias, é preciso voltar ao médico e insistir para obter um diagnóstico mais detalhado, com exames laboratoriais ou mesmo radiológicos. E para celebrar a data, o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco promoveu no domingo, dia 24, a primeira corrida contra o câncer infantil e juvenil, para alertar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce do câncer infantil. O evento marca o Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e Juvenil. A proposta da entidade é sensibilizar a sociedade para a causa do combate ao câncer em crianças e adolescentes e estimular ações educativas e preventivas, tornando conhecido ao maior número de pessoas os sintomas e os sinais da doença. O GAC atende hoje cerca de 1.000 crianças por mês. Por dia são realizadas 70 consultas no ambulatório, além de disponibilizar 20 leitos para internação. O grupo funciona dentro do Hospital Universitário Oswaldo Cruz e as ações são mantidas através de doações. Cerca de 95% dos pacientes atendidos vêm de famílias pobres. Além do atendimento médico, eles participam de atividades promovidas pelo grupo, como oficinas culturais. Além disso, aqueles que vão ao ambulatório receber almoço e lanche. Por mês, são doadas aproximadamente 120 fraldas descartáveis para os pacientes internados. As famílias também recebem atenção socioeconômica com fornecimento de 150 cestas básicas. O GAC, senhores vereadores, luta agora para a construção da casa-dia para atendimento aos pacientes. Transformar a pressa em amiga da perfeição. Foi esse trocadilho do bem que o GAC se baseou para elaborar a ação da instituição para marcar o dia 23 de novembro. O Dia Nacional de Combate ao Câncer Infantil e Juvenil, senhor presidente, também é marcado em diversas cidades do país, com prédios e monumentos iluminados em cor dourado, em alusão à campanha. Deixo então aqui meu registro para que em 2014 a Câmara Municipal do Recife receba também a iluminação do Novembro Dourado, em mais um gesto para intensificar a campanha contra o câncer infanto-juvenil. Obrigada e boa tarde. Verificação, senhor presidente. Pois não. Peço aos vereadores presentes que confirmem a presença. Cada um vota com a sua consciência.
Temos 7 vereadores presentes, portanto, não temos mais números. Os demais vereadores ficam inscritos ex officio. Declaro encerrada a presente reunião, convocando as senhoras e senhores vereadores para a próxima reunião ordinária na terça-feira, dia 26/11/2013, às 15 horas.